É isso aí, estamos recebendo aqui o professor Wilder Barbosa, meu amigo particular, pessoa que eu tenho um carinho especial por ele, né? O Wilder está de passagem por Iuna hoje e nos prestigia com a presença aqui, né? O Wilder é professor, foi secretário de Educação no município de Divino São Lourenço, secretário de Educação no município de Douro Rio Preto, foi assessor do deputado Rodrigo Coelho e hoje é assessor legislativo do presidente Eric Musso na Assembleia Legislativa. O Rodrigo tem uma passagem, né, muito frequente nesse eixo de Cachoeira Itapemirim, Caparaó, Cachoeira Itapemirim, Vitória, né? Então é uma pessoa muito querida e tem um vasto número de contatos, né, de amigos. E quando para chegar em Iuna, ele tem que parar em muitos lugares antes de pisar aqui na nossa terra, né, Wilder? Eu sei, por isso que demora a chegar aqui. Mas estamos felizes com a presença do Wilder e desejar boas-vindas, Wilder. Bom dia para você. Bom dia, Salvador. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Não sei a hora que vai nos assistir. Eu quero agradecer você por me receber aqui. Você que é um grande amigo, né? Você e toda a sua equipe, né? Eu, com muito orgulho, faço parte também dos 35 anos de história aqui do jornal. Então, parabenizar por essa estrutura bacana que você montou aqui das entrevistas e agradecer mesmo pela oportunidade. Obrigado. Wilder, você criou um canal no YouTube, né, para fazer uma boa prosa e já vai para 40 entrevistas e a gente assiste cada dia uma coisa melhor está sendo mostrada e você com a profundidade de qualidade de informação que você vem oferecendo. Então a gente percebe o quanto você está inteirado de tudo que acontece, né, no nosso estado, no nosso país. Então eu quero te parabenizar primeiro por isso, pelo trabalho que você está desenvolvendo, que a imprensa, a grande imprensa, não está percebendo isso. Obrigado. Mas você tem produzido bons trabalhos no seu canal de YouTube. Eu quero te parabenizar, entendeu? Obrigado, Salvador. E eu queria te perguntar, o que a grande imprensa está enxergando das redes sociais no momento? Saloto, eu vejo as redes sociais hoje como um grande desafio, né? Você falou sobre como a imprensa vê, né? Eu acho que a imprensa vê de duas formas, né? Sobre a forma da desconfiança e sobre a forma também de oportunidade, né? A desconfiança a gente vê como que as fake news elas fazem mal, virou uma indústria, né? A fake news virou uma indústria. Você vê reputação de pessoas sendo destruída todo dia, você vê a desinformação sobre pandemia, sobre política, sobre os mais diversos assuntos. Então, eu vejo que a rede social, ela hoje, ela acabou tirando algumas coisas da imprensa, né? Até mesmo jogando o povo contra parte da imprensa, que não é comum você ver em grupos de Facebook, de WhatsApp, né, da rede social, você vê nesses grupos as pessoas chamando a mídia dos mais diversos nomes, né, de mais diversos adjetivos. Então, eu vejo que dessa forma, é uma forma negativa, uma forma que é usada de uma forma que não é para ser usada, e eu vejo a rede social também como uma oportunidade, porque é lá que, se ela for bem usada, que a gente também pode informar, a gente pode combater o próprio mal utilizado, né, na fake news. Então, assim, rede social hoje é tudo, né? Você vê mais de 70% das pessoas se informam pelas redes sociais, né? Eu conversando aí um dia com um amigo, ele disse que isso ainda está subindo, um amigo jornalista, e disse que daqui a pouco a imprensa novamente vai trazer a informação para ela. Se hoje 70% se informam pela rede social, antigamente não era assim. Era por jornal, era por revista, era na TV, né? Via grande imprensa. Então hoje, com esse crescimento da rede social, ainda não atingiu o patamar máximo, é bem provável, segundo esse jornalista que eu conversei, que daqui a pouco a imprensa retome a maioria da informação, né? Que detém a maioria da informação. Então, Saloto, a gente, trazendo para a gente, né? Como que a gente pode usar a imprensa? Agradeço o seu elogio. Nós
temos a pandemia aí há mais de 2 anos, que eu gosto de fazer isso aqui, estar na rua, conversando com as pessoas, né? Ontem eu estava em Guaçuí, hoje estou em Una, vou para Ibatiba daqui a pouco. Sábado eu estava em Divino São Lourenço, enfim, na região. E o que eu gosto é de fazer isso. Com a pandemia eu não pude, ninguém saiu, todo mundo em casa. Eu criei o canal, criei o nosso Boa Prosa. Nosso Boa Prosa, que com muito orgulho, tem quase 40 entrevistas, né? Conselheiros no Tribunal de Contas são 7, entrevistei 2. Assim, com muita felicidade, com muita humildade. O presidente da Assembleia, né? Tantas outras lideranças profissionais. Entrevistei a ex-senadora Heloísa Helena, né? Várias personalidades aqui, gente que constrói a nossa região do Caparaó diariamente. Uma dessas pessoas é você nessa luta, assim, que ao longo desses 35 anos do jornal também passou lá pelo canal. Então eu acho que a rede social tem esse papel, sabe, Saluto? Eu acho que ela é vista por muitos como vilã, por outras como herói, e a gente precisa saber dosar, como tudo na vida, né? A gente precisa saber extrair o que tem de melhor, ver o ponto de equilíbrio da rede social para que a gente não vire nem refém, né, do mal e nem refém para que a nossa vida fique só ali dependente dela. É verdade. Wilder, você está no meio político, na tensão da política, porque você trabalha na Assembleia, né? Como que você analisa o quadro político do Estado do Espírito Santo hoje, quando se trata de eleição para governador? Saluto, o quadro é um quadro, assim, eu imagino que quase definido, né? O quadro político de candidaturas, né? Mas eu vejo o ex-governador Paulo Hartung ainda na possibilidade de se pronunciar ou não, né? Então acho que isso pode ser um fator que ainda pode mudar, né? Não sabe se o ex-governador Paulo Hartung vai disputar o Senado, se vai colocar o nome dele para governo. A classe política fica à espera deste grande nome que é daqui da região do Caparaó, né, de se posicionar. Estão aguardando o posicionamento dele, eu imagino. Mas, tirando isso, eu acho que está bem definido as candidaturas. Eu vejo o governador Renato Casagrande, né, como um potencial candidato, ele apesar de não ter anunciado ainda oficialmente, mas tudo indica, né, que disputará a reeleição. O presidente da Assembleia, Eric Musso, né, tem se posicionado. Manato, Felipe Rigoni, Aldifas e o Contarato, né, senador. Esses são os principais nomes, né, que se colocam aí para disputar o governo do Espírito Santo. Eu acho que daí esse quadro, tirando essa questão do ex-governador Paulo Hartung, não deve mudar, não. Wilder, aqui na região do Caparaó, no sul do estado, Cachoeira de Itapemirim, esse eixo aqui, a gente nota que em épocas passadas tinha um peso muito grande de representantes, muitos deputados estaduais, deputados federais. Isso parece que foi enxugando, foi diminuindo, e esse peso passou para a capital e para o norte do estado, né? O que está faltando para recompor essa representatividade do sul do estado? Vou resumir numa palavra, Saluto. Eu acho que está faltando liderança. Sabe, eu acho que nós vivemos um momento de falta de líderes. Se você for ver ao longo da história, toda crise ela produz líderes. Nós vivemos no Brasil uma crise política que se iniciou um pouco antes do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e de lá para cá nós não tivemos uma liderança política a nível nacional. Nós temos a nível estadual um revezamento no governo do estado nos últimos tempos de Paulo Hartung e Renato Casagrande. Entende? E assim também nos municípios e assim na nossa região. Nós chegamos a ter vários deputados. Aqui Una teve época que teve 2 deputados, né? Nós tínhamos deputados em Guaçuí, Alegre tivemos deputados, não foi só uma vez. Cachoeira de Itapemirim, tivemos representatividade federal em Cachoeira de Itapemirim, né? Hoje tem estadual. Mas eu acho que falta essa questão de liderança, sabe? A política, ela ficou um tempo, ela está demonizada. As pessoas, se você
fala que vai ser candidato, você trabalha com política, as pessoas, pô, fica meio assim, não é assim. E essa demonização, ela afasta as pessoas de bem, grandes líderes que queiram, porventura, se candidatar, que queiram colocar seu nome à disposição, por conta dessa dificuldade, dessa demonização, das pessoas não acreditarem que quem está na política pode fazer diferente, né? Que nem todo mundo é igual. Tem gente boa em todo lugar, tem gente ruim em todo lugar. Tem gente boa na política, tem gente ruim. É assim também na igreja, é assim no futebol, é assim no sindicato, é assim em todas as instituições, é assim na família da gente. É verdade. Né? Então, assim, o que eu acho que falta essa luta é liderança. Falta líderes, né? E como você vê um meio de criar militância política novamente, a liderança, para poder as lideranças crescerem e abarcar novamente os interesses da sociedade? Salota, eu acho que a primeira coisa a gente precisa se reconectar com o povo. Porque todo mundo reclamava antigamente que o político ganhava a eleição e só voltava depois para pedir voto de novo. Só que as pessoas hoje, elas votam no político e antigamente o político realmente precisava voltar para poder ter aquele contato. Hoje não. Eu volto lá no início da nossa conversa. Hoje tem rede social, tem um WhatsApp que você... a gente participa de vários grupos aí que tem deputados, que tem prefeitos, que tem... Fala com ele na hora que quiser, né? Fala na hora que quiser. Então, assim, hoje não existe mais um político ficar inacessível. Então, o que eu acho que falta é reconectar com o povo. Mas aí isso não parte do político. Isso parte do povo, que simplesmente vota e depois esquece. Não acompanha o trabalho parlamentar ou o executivo. Então, assim, a cobrança faz total diferença, o acompanhamento do mandato, o acompanhamento nas votações, nas pautas que aquele mandato vai depender. Então, eu acho que isso a população precisa cobrar. A população precisa eleger e tomar conta e chegar para perto do mandato. A gente tem, hoje, a classe política, devido a essas redes sociais, mais acessível. Se você desligar seu telefone, você manda um WhatsApp, quando você ligar ele, o WhatsApp recebe. No Facebook está lá, você manda mensagem. Você tem um Instagram que você manda mensagem, você liga de vídeo, você tem assessores. Você tem N de condições de falar com o político que você elegeu. E a população então precisa chegar para perto, porque grande parte tem rede social, e a gente precisa investir também, claro, em educação, né? Porque as pessoas continuam votando por interesse próprio, né? E preocupando, eu sempre tenho uma fala, as pessoas se preocupam com o executivo. Brigam por causa do presidente, a rede social é uma loucura, rua, né? Brigam por causa de governador e por causa de prefeito. Mas esquece do vereador, esquece do deputado estadual, do deputado federal. Que é justamente quem define os rumos do orçamento, da aplicação dos recursos. Né? De tudo, eles que definem a legislação, são eles que definem a política. Né? Então, assim, a pessoa, às vezes ela vota no Bolsonaro para presidente e vota no deputado federal do PT. Tudo que Bolsonaro for fazer, né, aquele deputado que ela votou, votará contra. Ou ela vota no Lula e vota no deputado de direita, né, da base que dá sustentação à direita. Não faz sentido. É assim também na Câmara Municipal, é assim na Assembleia Legislativa. Então, se você tem um prefeito, um governador, um presidente, que você quer que ele coloque em prática o plano de governo dele, dê governabilidade. Senão acontece o que a gente viu ao longo da história. Precisa a compra de apoios, a troca de cargo. E é isso. Agora, quando você falou na demonização da política, dos políticos, né? Tem um fato que a gente precisa esperar um pouquinho mais o amadurecimento da sociedade, né? Eu imagino, por exemplo, que as pessoas acham que o político ele é um super-homem. Ele é capaz de resolver tudo ao mesmo tempo, né? Vamos dar um exemplo só assim da chuva agora. Pô, um mês inteiro de chuva, as estradas rurais todas acabaram, né? Aí o sujeito está lá filmando, rapaz, a estrada ruim, o carro agarrado. Ele acha que o prefeito tinha que sair lá e resolver aquilo naquela hora.
Chovendo, quer dizer, não tem jeito, né? A pessoa tem que ter esse entendimento que o prefeito não é um super-homem, o vereador não é super-homem, o governador não é super-homem. Ele tem a limitação dele, tem a limitação de recursos, de capacidade de resolver as coisas, né? Ele vai até onde pode, né? Isso aí só vai acontecer com o amadurecimento das pessoas, o entendimento. Ou você acha que isso não é um problema sério na política hoje? É sim. É um problema do bem, Saloto, sabe? Que as pessoas não entendem. E vou explicar por quê. E quando era secretário de educação no município, às vezes queimava uma lâmpada na escola e aquela lâmpada passava uma semana queimada. Porque, diferentemente da minha casa, porque se eu tenho dinheiro ou crédito, eu compro e coloco a lâmpada no lugar. No setor público não é assim. A lâmpada queimou e eu vou colocar outra. Se você tiver feito a licitação, ok? Então, mas o que acontece é que, algumas das vezes, você não tem um tipo de serviço licitado, um objeto licitado, e você precisa obedecer toda a legislação para comprar aquilo. Então, esse exemplo serve para a estrada também. Às vezes a estrada está lá acabada porque você foi fazer uma licitação, a licitação está acabada, não foi acabada, não deu para fazer a licitação, tem recurso, não apareceu ninguém, ou você não tem orçamento para fazer, tem N de coisas, mas é para o próprio bem, que é visando coibir possível corrupção, né? Por isso tem todo esse sistema, né? Essa legislação para se fazer a licitação. Então, Saloto, eu vejo que isso aflorou, volto mais uma vez, nas redes sociais, porque as pessoas passaram a ter voz. Todo mundo tem um celular que grava, chega na estrada e grava, transmite ao vivo, né? E às vezes não sabe o que eu acabei de dizer, que uma burocracia que tem por trás, tá? Né? Tudo que precisa ser feito para que aquela obra seja realizada. Eu costumo encerrar a discussão, Saloto, quando as pessoas começam, depois falam assim, mas eu pago o meu imposto. Tipo assim, claro, nós pagamos nosso imposto, mas virou uma frase tão fria, tão para encerrar a discussão, porque não é só você pagar o seu imposto, que você é um cidadão e que você, claro que você pode cobrar o seu direito, o imposto tem que ser revertido em melhorias para a população, mas as pessoas, num discurso raso, sem conhecimento, expõem determinadas personalidades políticas, às vezes, determinadas administrações, por conta até de desconhecimento. Né? Faz sentido, claro, falta de informação, a cobrança, mas a falta de informação, geralmente, ela leva a piorar mais a situação, às vezes. Né? Ô, Hildo, nesse período que você está assessorando os deputados, a gente nota assim, uma vinculação muito forte com o Cachoeiro de Itapemirim, com Caparaó, a região toda do sul do estado. E eu tenho visto um clamor, várias pessoas acham que você deveria concorrer a um cargo de deputado, deveria entrar e tentar ser um deputado estadual. Isso passa pela sua cabeça? Você já pensou nisso? Você tem trabalhado alguma coisa nesse sentido? Saloto, assim, muitas pessoas falam isso, né, defendem isso. Eu fico muito feliz, muito lisonjeado e encaro como um reconhecimento de trabalho. Saloto, só para contextualizar a minha vida na região, eu já morei em Dor do Rio Preto, Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço, Guaçuí, Alegre, trabalhei em Bitirama, depois em Dores do Rio Preto. Eu sempre lidei muito com as pessoas da região. Né? Fui professor em alguns lugares, secretário em outros. Então, assim, as pessoas me conhecem. Trabalhei na época com o então deputado Rodrigo Coelho, depois com o presidente da Assembleia agora, deputado Eric Musso. Então, assim, eu rodo muito a região e as pessoas defendem isso. Eu fico muito feliz. Mas, assim, Saloto, não pode partir de mim. Sabe? Eu acho que eu me sinto preparado para eventualmente encarar uma campanha, assim, muito modestamente. Eu acho que pode acontecer, mas não depende de mim. Eu preciso que essas lideranças que queiram uma candidatura da região sul aqui, ou até ampliar isso mais, eu preciso que cheguem para perto e a gente possa dialogar mais e construir um projeto aqui para a região, né? Em especial aqui a gente fala nesse momento para a região do Caparaó. Então, Saloto,
em resumo, as pessoas defendem, eu acredito que possa até acontecer no futuro, mas eu não posso falar disso sozinho, né? Eu preciso manter e construir um grupo, e se esse grupo entender lá na frente que o meu nome possa representar, eu estaria à disposição. Se entender que este grupo possa apoiar uma outra candidatura, nós vamos estar juntos, mas isso precisa ampliar o diálogo e a discussão aqui na região do Caparó, sempre através de uma boa prosa nessa luta, gente, sempre dialogando para ver o que a gente pode fazer. Eu percebo um carinho muito grande da classe do magistério com você, entendeu? Onde você passa, as professoras te abordam, te abraçam. A gente nota que você representa bem o magistério, né? Entendeu? Apesar de você navegar em todas as áreas, mas o magistério é um canal que a gente nota assim, muito apegado a você, né? Os professores hoje têm um representante na Assembleia, alguém que chega lá e defende realmente os professores? Saloto, hoje tem quem fala muito na educação hoje é o Majesc, né? O deputado Bruno Lamas, presidente da Comissão de Educação, também tramita alguns projetos. Que eu me lembre, são esses dois, assim. Muito pouco, né? Bom, de 30, 2, né? Mas detalhe, o Majesc é professor de formação, o Bruno, se eu não me engano, não. Eu não sei se tem outro professor de formação lá, mas que eu vejo só esses dois. Eu acho que precisa, sabe, Salô, de um representante que volte para a educação. Eu fico muito lisonjeado com esse carinho, porque nos municípios que eu passei, eu sempre... Eu sou professor de formação. Um amigo meu disse que você é uma vez professor, sempre professor. Eu não atuo em sala de aula há algum tempo, mas eu já atuei. Saloto, então eu sei o que o professor que está lá na sala de aula nesse momento passou. Eu já dei aula, eu saí de Divino São Lourenço para dar aula em Bitirama. Então eu não tinha nenhuma moto, Saloto. Eu ia de carona e muitas vezes nosso amigo Acácio, a qual eu sou muito grato lá de Bitirama, me dava carona em cima da caminhonete dele. E o frio do Caparó rachando. Depois eu comprei uma motinha e, sei lá, eu já dei aula na primeira, quarta série lá no Córrego da Floresta. Parte do dia, eu saía de ônibus 5 e pouca da manhã, colocava minha bicicleta porque o ônibus só passava na ida. Na volta, aí eu saía da floresta, ia de bicicleta e embora. Chegava em casa para ir para a faculdade, ou eu tomava banho ou jantava. Eu tinha que tomar banho, né? Porque não dava. Então, assim, eu conheço a realidade, Saludo. Por isso, eu acho que eles têm esse carinho, porque eles sabem que eu sei da dificuldade. Quando eu sento na cadeira de secretário, eu tive a oportunidade por 2 vezes, em 2 municípios, eu olhei muito o lado deles, né? Olhando o plano de cargo e salário, pagando o piso, vendo o estatuto, reformulando o estatuto do magistério, que geralmente é mais antigo, sabe? Então, assim, dando vez e voz ao professor. Então, se algum dia eu tento fazer isso como assessor de deputado, levando as demandas, conversando. Eric, apesar de não ser... primeiro que o Eric é um deputado, né, diferente, porque ele é presidente da Assembleia, então ele pauta menos e fala menos no plenário por conta de conduzir as sessões. Mas as demandas de educação que chegam também ele abraça, que chegam de outros órgãos, né, da educação, ele sempre está discutindo. Então eu falo isso com orgulho e espero, quem sabe algum dia, né, se tiver um mandato, tiver continuar trabalhando, ser uma das principais bandeiras à educação, que é essa área que eu sou apaixonado. Pois é. Ô Hilder, para poder a gente encerrar nosso bate-papo aqui hoje, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e mandasse uma mensagem para a população do seu prazer, da sua passagem por aqui, por Iuna hoje, né? A população do Caparaó, que recebe você com tanto carinho, entendeu? Você deixar uma mensagem aqui para todos, né? Para nós encerrarmos nossa... Bom, para quem não me conhece, eu sou o Hilder Barbosa, sou professor de formação, sou lá do pequeno, grande município de Divino São Lourenço, o menor município, né, do Espírito Santo e aqui da região. Eu já tive a oportunidade de trabalhar tanto em Divino São Lourenço como professor, Dores do Rio Preto como professor e secretário de Educação, Dores do Rio Preto como secretário e em vários outros municípios aqui da região. E o meu recado
especialmente a você morador da região do Caparaó, é que nós precisamos olhar para o futuro da nossa região. Nossa região é uma região belíssima, uma região que precisa ser melhor explorada, né? E eu não falo só do turismo, porque tem gente que fica batendo turismo. Nós precisamos tratar a região do Caparaó como uma região onde se vai fazer um desenvolvimento regional. Um desenvolvimento regional das mais diversas formas. Precisa se explorar o turismo, né, na região mais divisa com o Parque Nacional. Nós temos Iuna aqui, que é uma região cafeeira e onde hoje se desperta também muito turismo. Nós temos Alegre, um polo universitário. Nós temos Guaçuí, que foi privilegiada com muitos investimentos no governo, nos governos, né, passados. Então, muita coisa ficou concentrada em Guaçuí, que virou um polo comercial e de saúde muito grande. E assim eu posso falar de diversos outros municípios da região. Eu acho que nós precisamos encarar essa região, então, com responsabilidade, para que a gente possa fazer o desenvolvimento dela de modo uniforme e conjunto, para que um município não se sobressaia sobre o outro, mas que a gente possa criar um equilíbrio. Nós temos, por exemplo, eu sempre cito Pedra Menina como uma instância turística. O que vem acontecendo é preocupante, onde a população local vem virando mão de obra de investidores que vêm de fora. Então, nós precisamos criar oportunidades e desenvolvimento para que as pessoas da nossa região do Caparaó possam também ter condições financeiras e intelectuais para poder desenvolver o seu empreendedorismo. Assim, nós vamos ter uma região muito mais próspera, né? Eu sonho um dia que a gente possa atingir níveis de desenvolvimento humano, de DH muito maiores do que é o nosso hoje, e aí a gente possa aí virar referência como é Campos do Jordão, como é Gramado, como é Canela e tantas outras regiões belíssimas que tem por esse país. Então, meu recado é esse e eu desejo aí tudo de bom, um grande abraço a todos. Falou, Hildo. Um grande abraço, grande prazer recebê-lo. Sempre que passar por aqui é um prazer receber você aqui no Estúdio Jornal Notícia e sempre que puder, nos honra com a sua presença. Ok, meu irmão? Obrigado, Salvador. Um abraço a todos. Valeu, meu irmão. Um abraço.